Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para o nosso estudo de hoje, que é essa expressão da vida de Deus morando em nós, que é produzida pelo amor, que se expressa pelo domínio próprio. É onde nós estamos caminhando para a última expressão mencionada nessa passagem. Não quer dizer que aqui estão todas as expressões mas deixa eu limpar aqui. Foi como se Paulo resumisse, muito bem resumido, pontuasse, muito bem pontuado. A palavra é plena e completa, né? Mas não devemos, como eu sempre falo para vocês, ficarmos presos na teoria. O que vale é aquilo que praticamos. Então, mais do que a gente entender, isso é fidelidade, isso é domínio próprio, isso é mansidão, mais do que a gente ficar refletindo teoricamente, é importante que a gente entenda o que a palavra está dizendo, para que a gente pratique o que a palavra está dizendo, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, na sociedade, no meio do corpo de Cristo. É a prática das coisas. A teoria, o conhecimento é bom, é importante para que a gente entenda o que Deus quis dizer para o seu povo, o que Deus ensina, o que Deus revela através do seu Espírito que se move na sua palavra, mas é a prática que faz com que a gente realmente viva essa palavra e tudo que a gente tem aprendido, né? Então, hoje a gente vai falar dessa expressão, essa última expressão comentada na passagem de Gálatas, que a gente está lendo, 5, 22, 23, que a gente leu, né? A gente falou sobre Gálatas 5 praticamente todo, a gente falou sobre ele todo, e sobre João 15 também, e vamos para ele agora, se Deus quiser. Acredito que eu não vou fechar hoje o estudo, porque eu queria ainda fazer uma finalizada depois que comentar ele, mas sobre essas expressões que estão lá nessa passagem, ele é o último, eu acredito que a gente termine hoje, se o Senhor assim permitir. Amém? Vamos lá? Domínio próprio, na palavrinha grega que eu sempre trago para vocês, lembrando, eu sempre gosto de repetir, não é para que a gente fique vomitando conhecimento, cuspindo o que a gente sabe. É porque se você se interessar em pesquisar e em realmente ir atrás, você consegue identificar o significado de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais aprofundada das coisas. Eu queria já indicar, só em último, antes de eu entrar aqui, um aplicativo muito bom, não sei se vocês já conhecem, chamado Oliver Tree. Eu tô falando bem portuguesado mesmo, Oliver Tree, que é para você pesquisar. Oliver, normal, T-R-E-E, de árvore, Oliver Tree. Então, é como se fosse uma Bíblia, um dicionário incluído numa Bíblia. Então, por exemplo, você está lendo a passagem ali de Gálatas 5, 22, 23, e aí você clica na palavra e esse aplicativo te dá o original da palavra, para que você entenda o significado mais aprofundado daquela palavra no original. É interessante, se você quiser saber mais, que você quiser aprofundar mais na sua leitura, no seu estudo, quando você estiver pesquisando, porque a intenção do nosso estudo é que vocês estudem por si só, tenham fome e sede da palavra também, não só aqui. Então, se vocês quiserem esse aplicativo, tem até determinado ponto, ele é de graça, em algumas questões ele é pago, mas vale a pena, tá? Oliver Tree, falando bem aportuguesado, T-R-E-E, de árvore. Tá bom? Vamos lá então. A palavrinha original para domínio próprio, lá no original grego, é egikrateia. Egikrateia, vou soletrar. E-G-K-R-A-T-E-I-A. E-G-K-R-A-T-E-I-A. Egikrateia. E o que significa no original? Crucificar a carne, controle de si,
autocontrole. Crucificar a carne, controle de si e autocontrole. Lembra lá, quase no início do nosso estudo, no meio ali, né? Quando a gente começou a falar sobre as obras da carne, eu falei que as obras da carne, elas vinham atuando nessa deturpação do instinto humano que Deus deu ao homem. Ela vinha nessa deturpação de algo bom que Deus fez. O instinto de sobrevivência, o instinto sexual. Deus vai dando instintos ao homem de proteção. E as obras da carne, ela vem entrando e atuando justamente nesse instinto que passa a ficar deturpado quando o homem perde o domínio, o controle de si mesmo para o pecado. A gente também citou, quando a gente estava no estudo, no meio ali do estudo, falando que o homem foi criado por Deus e Deus deu uma autoridade ao homem para dominar, governar sobre todas as coisas que estavam aqui. Quando o homem peca, a gente viu que ele entrega esse domínio a Satanás. Quando o homem peca, tudo aquilo que ele exercia domínio passou a ter a autoridade de Satanás, porque ele entregou para Satanás esse domínio quando desobedeceu a Deus, quando pecou contra o Senhor. Inclusive o domínio de si mesmo. O homem passou de condição de dominador para dominado pelo pecado. Enquanto o homem era dominador, ele estava controlando seu instinto, sua alma, aquilo que Deus tinha dado para ele como ser humano. Mas quando ele vai lá e peca, então há uma deturpação, uma perda de domínio que vai fazer com que o pecado domine o homem agora naquele momento. Nós vamos ver aqui alguns significados que eu botei, que eu pesquisei sobre o que quer dizer domínio. Domínio na nossa língua, no nosso dicionário. Vocês sabem que eu sempre gosto de ir também para o significado da gente, porque vai trazendo uma amplitude maior de entendimento sobre aquela palavra. E olha só que interessante. Quando a gente vai olhar domínio no nosso dicionário, além de ser sobre crucificar a carne, controle de si, autocontrole, sobre a gente expor essa carne, denunciar essa carne para que ela fique no lugar dela, o nosso dicionário vai dizer assim: domínio é supremacia em governar ações pela imposição da obediência. Supremacia em governar ações pela imposição da obediência. Quando o homem passou a ser dominado pelo pecado, então ele perdeu essa supremacia de governo sobre suas ações. Mas sobre aquilo que estava governando ele, o seu pecado. Quando o homem perdeu o pecado o controle de tudo, ele perdeu o controle de si mesmo também. E Jesus veio restituir ao homem a condição de governo. Então, domínio é supremacia em governar ações pela imposição da obediência. Veja bem, imposição da obediência. Paulo vai dizer que ele chega ao ponto de esmurrar o seu próprio corpo para poder cumprir a palavra. A nossa carne não se converte. Ela só vai ser redimida quando estivermos com o corpo glorificado naquele grande dia. Até lá, o nosso espírito vivificado, a nossa mente está sendo renovada. E naquele grande dia, a nossa carne, o nosso instinto, a nossa humanidade terá uma glorificação, como Jesus ressuscitou glorificado. Lá em 2 Pedro 2,
no versículo 17 e depois lá no 19. Não é do 17 ao 19. É do... do 12, é do 12, eu anotei errado. 2 Pedro 2, no versículo 12 e depois no 19, diz assim: os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto. E é assim que eu e você ficamos quando somos controlados pelos nossos pecados, pelos nossos impulsos, não pelo Espírito Santo que habita em nós. Os falsos mestres são criaturas irracionais, movidas pelo instinto. Todas as vezes que eu e você não temos o relacionamento com Deus, não deixamos o Espírito Santo nos ensinar, nos controlar, produzir o fruto através do relacionamento, nós nos tornamos seres irracionais, porque nos movemos pelo instinto muitas vezes. O seu instinto aguçado pode não ser um instinto sexual, por exemplo, mas você pode ter o instinto da sobrevivência bem aguçado. Quando você começa a deturpar o seu modo de defesa, o seu mecanismo de defesa, através das suas dores, através daquilo que te causou mal, através das suas reações, para que você não receba dor novamente. O seu instinto deturpado pode ser outro, como a gente já viu lá nas obras da carne. Mas, quando nós somos guiados pelos nossos instintos, e você pode incluir instinto que, a grosso modo de dizer também, além do sentimento, quando você começa a ser controlado por tais coisas e não pela sua firmeza do que você sabe, do que você decidiu fazer, então você está sendo irracional. E eu também. Como a Bíblia diz desses falsos mestres. E lá no versículo 19 vai dizer assim: prometem liberdade, mas são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Em algumas versões, pois cada um é escravo daquilo que o domina. Então, enquanto o homem estava sendo dominado pelo pecado, ele estava escravo desse pecado. Mas, lá em Romanos 8, você vai ver, se você ler o capítulo todo, que você não está mais sob o domínio do pecado. Você está sob o domínio do Espírito Santo, se você aceitou Jesus e o Espírito Santo de fato habita em você. Nós vimos em Gálatas 5, antes de chegar na passagem do Espírito, do fruto do Espírito, que nós não estamos mais vendo sob essa lei do pecado. Nós estamos vivendo na liberdade da graça, que não é libertinagem, mas é liberdade. Então o Senhor, através do domínio próprio, está te dando a verdadeira liberdade. A liberdade que o homem tinha antes. A liberdade de domínio sobre aquilo que quer o escravizar. Aqui está dizendo, mas eles são escravos da própria corrupção. Mas eles próprios são escravos da corrupção. Pois cada um é escravo daquilo que o... Se você é controlado pela sua ira, você é escravo disso. Se você é controlado pela sua língua, você é escravo dela. Se você é controlado pela sua carência, você é escravo da sua carência. Você começa a ficar escravizado por aquilo que você diz, não consigo me livrar disso. Como os vícios, como a bebida, como o cigarro, como outras drogas lícitas ou ilícitas. Tia Vana estava orando por isso. Nós começamos, quando vamos nos permitindo ser dominados por isso, nós vamos começando a ser controlados por isso. As pessoas começam a ser controladas e começam a ser escravizadas. E nós vimos que a passagem de Gálatas 5 começa com: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes e não se sujeitem de novo a jugo de escravidão. O domínio próprio é
essa expressão dessa vida de Deus, desse organismo vivo que está sendo em você, que é o fruto do Espírito, que te dá a capacidade, supremacia de governo, para que você volte a dominar a si mesmo, a sua mente, o seu espírito, as suas ações, o seu corpo. Tia Vana também orou por pessoas que não conseguem deixar certas substâncias como o açúcar ou deixar de comer algo que faz mal. Você começa a exercer domínio de volta sobre aquilo que antes de você, que prendia você antes. Lá em Gênesis 4, no versículo 7, Deus está dizendo assim para Caim: se você fizer o que é certo, será aceito. Antes ele está perguntando, por que está tão transtornado? Aí no 7 ele diz, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. Aí agora esse pedacinho aqui que eu quero enfatizar. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. É você quem deve dominá-lo. Deus está dizendo ao homem, o pecado está à porta e ele está à sua espera, e o que ele quer é dominar você. Ele quer exercer governo sobre a sua vida. Porque quando você fica escravo do pecado, quando o seu pecado domina você, quem te governa é Satanás. Mas aí Deus vai dar uma incumbência para o homem, mas é você quem deve dominá-lo. É você, homem, mulher, que deve dominar o seu pecado. Não é Deus que vem com uma poção mágica para dizer agora você está livre desse pecado. Não é assim que funciona. Deus já te deu graça, capacidade, te potencializou para você exercer esse papel de novo. Jesus já foi lá, tomou as chaves do inferno da mão de Satanás, venceu a morte, exerceu o domínio sobre tudo, entregou esse domínio para a igreja, devolveu a capacidade de governo para você dominar o seu pecado. Você. É o que Deus está dizendo para Caim antes de Jesus vir ao mundo. E a gente viu que a lei vai mostrar que o homem não é capaz de se dominar. A lei vai mostrar que o homem não consegue controlar esse pecado, governar esse pecado que passou a habitar dentro dele. Mas nós também vimos que pela graça de Jesus, o homem voltou a poder dominar, governar, controlar aquilo que estava escravizando ele. Domínio próprio está falando sobre liberdade. É a expressão do amor de Deus que te deixa livre. Livre para dizer sim, livre para dizer não, livre para resistir, livre para dar um basta, livre para dizer quando chegar em mim essas obras vão parar. Essas obras deturpadas, essas obras da carne. Por quê? Porque eu sou livre. Eu tenho o livre-arbítrio para escolher. O homem recebeu de volta a sua capacidade de escolha, o seu poder de escolha, de governo, através desse relacionamento reconciliado com Deus. E o domínio próprio é essa expressão do Senhor que te deixa livre, te faz ser livre, para que você exerça controle e domínio, para que você decida como vai agir e o que vai fazer. Você é livre. Não tem mais nada escravizando você se você permanece em Cristo Jesus. Então, o domínio próprio vai falar sobre essa liberdade através do governo, através do domínio, sobre essa disciplina que você é capaz de ter por causa dessa liberdade, não ser dominado por aquilo que antes estava dominando você. Outro significado que tem no dicionário é o seguinte: além dessa imposição da obediência através dessa supremacia de governar as ações, é o direito reconhecido e legal de propriedade. Olha só, Romanos 6, no versículo 14, vai dizer o seguinte: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. O
pecado já não é mais o seu Senhor. Você não serve mais ao pecado e a Satanás. Você serve a Jesus. Você tem outro Senhor agora. Um Senhor que te comprou com preço de sangue. Um Senhor que deu a vida e tudo que tinha por você para te fazer livre. E agora Ele está te dando a capacidade de permanecer livre. O que Jesus fez? Ele veio aqui e, além de toda a sua obra, eu vou pontuar uma questão agora, que Ele te libertou, mas Ele te salvou, te libertou, te trouxe do império das trevas para o reino do seu amor, então, do Filho do seu amor. Então Ele fez uma obra completa. Mas dentro dessa obra, Jesus te libertou. Libertou para que você agora tenha um novo Senhor, que é Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer, como eu já falei, que Jesus nos chamou para a liberdade. Mas o versículo continua: permaneçam firmes e não se sujeitem de novo a julgo de escravidão. Gálatas 5:1. Quem permanece firme? Eu e você. Quem permanece livre? Eu e você. Quem nos libertou? Jesus. Quem permanece livre? Eu e você. Quem nos deu a liberdade? Não precisamos, não temos condições de nos libertar. Quem nos libertou sozinho? Deus, o próprio Senhor, entregando seu Filho Jesus. E quem se mantém livre? Eu e você, através da ação do Espírito de Jesus que habita dentro de nós, o Espírito Santo, o Espírito de vida que habita em mim e em você. Então, permanecer livre é uma responsabilidade minha e sua. Direito reconhecido de propriedade. Direito legal de propriedade. Você não é mais propriedade do pecado. Você é propriedade de Deus. Logo, você tem domínio sobre você. Você é sua propriedade em relação ao pecado. Você agora é quem manda nesse pedacinho aqui de terra que é você. Manda como? Através do Espírito Santo, que te governa e ministra no seu espírito como você deve viver, como você vai fazer, o que você vai falar, o que você vai pensar. Como marionete, Nath? Não! Como uma pessoa livre, que tem um mestre, um professor, um bom pastor, o tempo inteiro dentro de si, ensinando como permanecer livre. Como não entrar de novo nesse jugo pesado do pecado, de escravidão, para que você tenha uma vida livre e leve diante do Senhor. Um fardo suave, leve. Outro significado que tinha no dicionário é o controle. Domínio quer dizer controle. Lá em Provérbios 16:32, vai dizer assim: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Olha o que a Bíblia está dizendo, que é melhor você se controlar do que você conquistar uma cidade inteira. É melhor, é mais precioso, é bom que você invista na capacidade de se controlar do que você ter poder suficiente para conquistar uma cidade. Maior é o poder de quem se controla do que de quem conquista coisas, pessoas, lugares, que vence guerras e batalhas. A maior guerra e a batalha você está vencendo, que é a capacidade de se controlar e de permanecer livre. Você está se mantendo na posição que Jesus te colocou, de filho de Deus, livre, governante e não governado. É essa a sua posição em Deus. E quando você exerce esse autocontrole, você é poderoso, mais poderoso do que quem conquista uma cidade. É melhor você ter autocontrole do que poder para conquistar uma cidade. A Bíblia, ela não é exagerada, ela é verdadeira. É melhor que você... Por que isso, Nath? Porque é mais fácil você arrumar uma maneira de dominar 100 pessoas do que você se dominar.
Porque você se dominar fala sobre você renunciar, você crucificar a sua carne, você não querer mais os seus instintos, você não ser guiado mais pelos seus sentimentos, você se colocar ali no lugar. É mais fácil você dominar 100 pessoas, subjugar essas pessoas, se você tiver poder para isso, do que você olhar para você e falar, não, você que vai ficar quieto, você que vai fechar a boca, você que não vai se irar, você que não vai trair, você que não vai mentir, você. É mais difícil. Por isso a Bíblia está dizendo que é melhor a gente ter o autocontrole do que conquistar uma cidade. E olha só que interessante. Lá em Provérbios 25, 28, vai dizer: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. É como alguém tão vulnerável, tão exposto, que tudo entra, tudo sai, o que vier para atingir, atingiu, não tem defesa de nada, não está cercado por nada. O inimigo entra, o inimigo sai, o pecado entra, o pecado sai. Se o inimigo jogar uma seta, atinge. Se o inimigo jogar um dardo inflamado, pega. Se qualquer coisa acontecer, reage. Não está na fortaleza de Jesus. Não está no esconderijo do Altíssimo. Não está no alto refúgio. Tudo pega. Se eu jogar uma indireta aqui, vai reagir. Se eu jogar aqui um espinho, vai reagir. E se eu trouxer alguma coisa que cause desespero, vai reagir. Vai reagir. É vulnerável, é fraco, é desprotegido. Não tem vigilância, não tem cerca, não controla o que entra nem o que sai de si. Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Não tem controle do que entra, do que sai, do que está acontecendo. Tudo pode acontecer a qualquer momento, porque não há porta, não há janela, não há torre de vigia, não há muro forte construído, não há cerco, não há proteção para aquilo que é perigoso. A Bíblia vai dizer: sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É como se seu coração não tivesse proteção. Mais uma vez, não são os seus mecanismos de defesa, é a proteção que a palavra vem gerar no seu coração, a palavra vem gerar no seu espírito. Você passa a estar protegido pela palavra. Você vai construindo muros para guardar as fontes da vida que estão no teu coração. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Aquilo que sai de você também importa. E aquilo que entra tem poder para te dominar, para te ofender, para te paralisar, para te chatear, para te entristecer, para roubar sua fé, para te tirar da posição, para te deixar, para fazer você deixar de ser livre, para escravizar você. A Bíblia diz que os pensamentos são como os passarinhos que vêm fazer ninho na nossa cabeça. É só você sacudir que você diz: esse pensamento não é meu. O inimigo vai tentar fazer isso, mas você tem domínio próprio. Quando você quiser desesperar, seja pelo motivo que for, você tem o domínio próprio. Isso não é uma questão de, como eu falei, você fazer força e dizer: eu tenho domínio próprio, eu tenho domínio próprio. Não é isso. É que quando o desespero bater a porta e dizer: oi, eu vim escravizar você, eu vim fazer você perder o controle, eu vim fazer você parar de pensar e só ir agindo sem pensar no que você está fazendo, você vai dizer: em nome de Jesus, eu repreendo você, desespero, porque eu tenho o Espírito Santo, espírito de equilíbrio, de vida, de moderação habitando dentro de mim. O espírito de poder que me faz ter autocontrole. E olha só, para finalizar, por último, o significado do dicionário está assim: conhecimento seguro e profundo. Já viu quando a gente fala assim: fulano domina esse assunto? Ele tem um conhecimento seguro e profundo sobre algo. E eu quero te dizer,
Quando você tem um conhecimento seguro e profundo sobre você, você consegue exercer domínio em relação a quem você é. E você só tem um conhecimento seguro e profundo sobre você quando aquele que sabe quem você é, o próprio Deus, começa a revelar para você quem você é. Olha, eu te vejo assim, eu te criei assim, eu coloquei isso em você. Meu desejo é que você seja assim, que você faça isso. Não, você não é isso que estão dizendo de você, você é o que eu estou dizendo. Não, você não é essa pessoa assim, você é o que eu digo sobre você. Você é aquilo que a palavra diz que você é. O próprio Senhor começa a te dar conhecimento seguro e profundo de quem você é. E consequente, e na verdade isso é consequência de um conhecimento seguro e profundo de quem Deus é. Para você saber quem você é de maneira segura e profunda, você tem que saber quem é o seu Deus de maneira segura e profunda. Deus quer ser conhecido por você de maneira segura e profunda, para que você se conheça dessa maneira. Você vai saber o que o coração dele diz a seu respeito, o que a boca dele fala sobre você. Então você terá sua identidade firmada de maneira segura e profunda. Para terminar, o domínio próprio é, mais uma vez, um caminho que a nossa mente humana não consegue entender, porque você só se controla quando entrega o controle da sua vida para Deus. A única maneira do homem dominar, governar a sua vida, é entregar o governo e o domínio para Deus. Você não se controla. Você só consegue se controlar quando você diz: Deus, está aqui o controle. O Senhor é que é soberano. Eu não quero controlar a minha vida. É a sua vontade, é o seu desejo. É sobre o que o Senhor quer. É sobre o que o Senhor faz. Eu te agradeço por essa liberdade. Essa posição que o Senhor me botou. Mas eu quero te entregar tudo. É assim que Jesus recebeu o governo. Quando ele entregou as suas vontades, o seu querer ao governo do Pai. Fez a vontade do Pai completamente. Correspondeu perfeitamente ao coração do Pai. O Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome. E no final, a palavra diz que Jesus devolverá ao Pai tudo o que o Pai submeteu a ele. Olha só, você só tem governo sobre aquilo que você entrega para Deus. Você só tem governo sobre si se você segue nas mãos de Deus. O domínio próprio, o autocontrole só acontece quando o Espírito Santo dominar você. Quando Deus for o seu dono completamente, você vai exercer o domínio próprio perfeitamente. Porque é o Espírito te dando cada vez mais liberdade pelo parâmetro do amor, que faz com que você se controle, se domine. Doni tinha uma frase que eu gostava muito, ele falava: o parâmetro da liberdade é o amor. Você é livre para fazer o que você quiser. A Bíblia vai dizer: tudo me é lícito. Mas o que te convém fazer? Aí é esse amor, esse fruto, esse espírito de vida que habita em você, que vai te ensinar, te limitando, te dando parâmetros, te ensinando a governar. O governo reto, o governo bem feito, o governo original, é o governo que é realizado pelo próprio Deus através da nossa vida. E o domínio próprio te coloca nesse lugar de liberdade em Deus, para exercer o governo segundo o coração de Deus sobre você e sobre tudo aquilo que te acontece. Amém? Amém, Nath. Maravilha. Glória